4 anos antes de chegar à Europa, o Sunderland perdia por 6-0 para o Bolton na terceira divisão inglesa. Um clube com estádio de Premier League, torcida de Premier League e passado de Premier League estava preso numa liga que expunha sua ruína toda semana. A queda já tinha deixado de ser acidente. O Sunderland carregava contratos pesados, decisões ruins e um elenco sem futuro. A virada começou quando a nova gestão entendeu que o problema era mais fundo do que uma divisão ruim ou um elenco fraco. O Sunderland precisava mudar a forma como tomava decisões. Em 2017, o Sunderland caiu da Premier League. Um ano depois, caiu de novo. O clube que tinha passado uma década na elite inglesa foi parar na League One. Foram 4 temporadas na terceira divisão. 4 anos enfrentando equipes com orçamentos menores. A vergonha não estava só nos resultados, e sim no contraste. A série Sunderland Till I Die transformou a queda em imagem pública, mas a crise real estava dentro do clube. O Sunderland tinha perdido o controle, gastava mal, decidia mal e reagia sempre tarde. A torcida ainda lotava o Stadium of Light. O clube ainda tinha tamanho, faltava funcionamento. Esse foi o ponto que a nova gestão precisou atacar primeiro. Em dezembro de 2020, Christian Speakman chegou como diretor esportivo. Pouco tempo depois, Kirill Louis-Dreyfus assumiu o comando. Ele tinha apenas 23 anos, vinha de uma família ligada ao futebol e poderia ter escolhido o atalho mais óbvio: injetar dinheiro, trazer nomes conhecidos e vender a ideia de retorno rápido. O Sunderland já conhecia esse caminho. No elenco rebaixado de 2017, jogadores como Jack Rodwell simbolizavam uma fase em que salário alto não significava rendimento. O clube pagava por jogadores de elite, mas competia como time sem direção. A nova gestão decidiu reduzir o peso. Saiu a lógica do contrato caro. Entrou a lógica do ativo. O Sunderland começou a baixar a idade do elenco, buscar jogadores com margem de crescimento e aceitar que o retorno não viria apenas com o nome pronto. Dennis Sirkin chegou do Tottenham, sem espaço no time principal. Trey Hume veio do Linfield, da Irlanda do Norte, por cerca de 150 mil libras. Callum Doyle chegou emprestado pelo Manchester City aos 17 anos. Ahmad veio do Manchester United aos 20. O clube ainda estava longe da Premier League, mas uma mudança já aparecia. Sunderland parou de comprar passado e começou a comprar futuro. A engrenagem era clara. O clube precisava encontrar jogadores antes da valorização, dar minutos, desenvolver, vender com lucro e já ter o substituto mapeado. Não bastava montar um time para subir. Era preciso montar um clube capaz de sobreviver depois da subida. Jack Clarke virou o exemplo mais limpo desse método. Ele chegou do Tottenham por menos de 1 milhão de libras. Cresceu no Sunderland, virou protagonista e foi vendido ao Ipswich por 17 milhões. Em outro momento da história do clube, uma venda assim poderia abrir um buraco. Dessa vez, a reposição já existia. Romain Mandel, outro jogador que passou pela base do Tottenham, havia sido comprado do Standard Liège por cerca de 1 milhão. Quando Clarke saiu, Mandel assumiu o lado esquerdo. Contra o Burnley, no terceiro jogo da temporada, marcou o gol da vitória. A venda deixou de ser perda automática. Virou parte do ciclo. Ross Stewart saiu para o Southampton por 10 milhões. Tommy Watson foi negociado com o Brighton por mais 10 milhões. O dinheiro não servia para inflar o ego do clube. Servia para manter a roda girando. A base também entrou nessa lógica. Chris Rigg ganhou espaço ainda adolescente. Joe Bellingham virou ativo de alto valor. Dan Neil, formado no clube, assumiu o papel central. O elenco mais jovem da Championship era uma escolha econômica e esportiva. Jogador jovem custa menos, valoriza mais e obriga o clube a trabalhar melhor todos os dias. Essa escolha só funcionaria se virasse comportamento em campo. O técnico Tony Mowbray ajudou a dar leveza ao time e abriu espaço para talentos crescerem. Depois, Régis Lebris chegou sem status de salvador. Tinha acabado de cair com o Lorient na França e encontrou um clube que não queria rasgar o plano a cada troca de técnico. Lebris chegou estudando. O treinador já tinha 8 jogos de cada jogador separados em vídeo. Antes de comandar, observou. A diferença está em uma palavra: sistema. Treino com objetivo. Padrão conectado ao jogo seguinte. Jogador entendendo o que a equipe precisava dele, não apenas o que ele queria fazer. O acesso nasceu nesse trabalho invisível. Elenco jovem, função clara
reposição planejada e um clube menos refém da emoção. A Premier League trouxe outro teste. Recém-promovidos costumam cair quando chegam fracos demais ou quando mudam tanto que perdem a base. O Sunderland tentou evitar os dois riscos ao mesmo tempo. Foram 14 contratações no verão. Granit Xhaka chegou com experiência. Enzo Lefebvre veio por 16 milhões. Nordimo Kiele e Omar Alderete elevaram o nível físico. Robin Hoofs assumiu o gol. O elenco ganhou força, altura e maturidade. O ponto decisivo foi manter a lógica. O Sunderland não entrou na Premier League tentando jogar como se já fosse gigante de novo. Lebris falava em organização, pragmatismo e controle emocional. O clube aceitou competir com as armas possíveis. Contra o Aston Villa, essa ideia apareceu de forma brutal. O Sunderland jogou 65 minutos com um a menos, saiu atrás no placar e buscou o empate. Teve apenas 29% de posse. Mesmo assim, não quebrou. Aquele jogo mostrou algo raro em recém-promovido: um plano para sofrer. A equipe sabia recuar, proteger a área, esperar bola parada e continuar viva mesmo quando a partida ficava contra ela. Primeiro, duvidaram se o Sunderland sobreviveria. Depois, passaram a perguntar se o clube aguentaria jogar na Europa. A resposta veio com uma temporada improvável. O Sunderland terminou em 7º na Premier League e garantiu vaga na Europa League. A vitória contra o Chelsea na última rodada fechou o arco de forma quase absurda. O clube que tinha sido esmagado pelo Bolton na League One agora batia um adversário de Champions League para voltar ao continente. O salto parece inexplicável se visto apenas pela tabela. Fica mais claro quando se olha para a sequência. O Sunderland vendeu melhor, comprou antes, desenvolveu jogadores, reforçou sem apagar a base e transformou disciplina em vantagem. Agora vem o teste. A classificação europeia trouxe dinheiro, visibilidade e uma nova ameaça. Clubes maiores passaram a olhar para Royce, Noah Sadiq e outros ativos. O método que levantou o Sunderland também tornou seus jogadores desejados. Lebris disse uma frase importante antes do fim da temporada: não precisamos vender. Esse tipo de frase só existe quando um clube recupera parte do controle que tinha perdido. O próximo desafio será mais perigoso que o acesso. Europa significa calendário maior, salário maior, elenco mais pressionado e mercado mais agressivo. Também significa tentação. O Sunderland pode olhar para o novo patamar e tentar acelerar tudo de uma vez. Foi assim que muitos clubes voltaram a cair. Confundiram crescimento com pressa. O Sunderland saiu do buraco quando aceitou construir antes de prometer. A partir daqui, cada decisão vai testar se o clube aprendeu a lição mais dura da própria queda. O clube voltou ao mapa. O perigo é esquecer o caminho.